que você faria se, no meio de uma poeira sufocante que engole o sertão gaúcho de 1857, encontrasse um vagão de luxo tombado, cheio de segredos de uma nobre em fuga? Uma viúva expulsa com filhos famintos tropeça nessa cena improvável e o que começa como desespero vira uma aliança perigosa entre mundos opostos. Mas antes de mergulharmos nessa jornada de redenção e perseguição, inscreva-se no canal, porque o final dessa história vai te deixar sem fôlego. A poeira rodopiava como um redemoinho vivo, engolindo o horizonte do pampas implacável. Isidora apertou os olhos contra o zarcão ardente do meio-dia. O cheiro de terra ressecada misturado ao suor salcal que escorria por sua testa. Seus 2 filhos, o pequeno Tomás, de 6 anos, e a menina Clara, de 4, tropeçavam atrás dela, as mãozinhas sujas, agarrando a saia de chita desbotada que um dia fora vermelha. O vento uivava baixo, carregando grãos de areia que picavam a pele como agulhas invisíveis. Isidora parou por um instante, o coração batendo forte no peito seco, sentindo o peso da bolsa vazia contra o quadril. Elas haviam sido expulsas da fazenda do coronel há 3 dias, acusadas de roubo por uma cunhada invejosa, e agora vagavam pelo sertão sem promessa de abrigo. Tomás choramingou, a voz rouca de sede. Mãe, a água acabou. Isidora ajoelhou-se, tocando a garrafa de barro que balançava vazia, o som oco ecoando como um mau pressentimento. O sol queimava impiedoso, transformando o ar em forno, e o chão rachado parecia sugar o pouco de força que restava em suas pernas. De repente, um estrondo distante cortou o ar, como se a terra tivesse rugido. Isidora ergueu a cabeça, o pó formando uma cortina espessa à frente. Algo grande se movia ali, ou melhor, jazia imóvel após o caos. Ela piscou, limpando os olhos com a manga úmida de suor, e viu o contorno. Um vagão de trem, daqueles de luxo que só os ricos usavam nas linhas novas, tombado de lado como um animal ferido. O coração dela acelerou. Fiquem aqui, crianças, murmurou, mas Clara já corria, curiosa, os pezinhos levantando nuvens de poeira. Isidora correu atrás, o calor subindo pelas solas gastas de suas alpargatas. O cheiro de metal quente e madeira queimada invadindo suas narinas. O vagão estava virado, as rodas para o céu, cortinas de seda rasgadas balançando como fantasmas ao vento. Ela se aproximou devagar. O som de seu próprio respiro ofegante misturado ao gemido do metal torcido. Uma porta lateral pendia aberta, revelando o interior sombrio. Isidora hesitou, sentindo o toque pegajoso do medo na espinha, mas o desespero a impeliu. Com as mãos trêmulas, ela empurrou os tecidos amontoados, o tato macio da seda contrastando com a aspereza de sua pele calejada. Lá dentro, entre almofadas rasgadas e baús derrubados, uma figura se encolhia. Uma mulher vestida com roupas finas mas sujas de poeira, os cabelos loiros, emaranhados, sob um chapéu torto. Seus olhos azuis se arregalaram ao ver Isidora, mas nenhum som saiu de sua boca. Ela levou a mão ao peito, como se rezasse uma promessa silenciosa, o rosto pálido marcado por arranhões frescos. Isidora congelou, o cheiro de mofo úmido do vagão misturado ao perfume caro que ainda pairava no ar.
Quem é você? Perguntou baixinho, mas a mulher apenas balançou a cabeça, os lábios tremendo sem emitir palavra. Clara espiou por trás da mãe, os olhos grandes de curiosidade, e Tomás agarrou a perna de Isidora, sentindo o tremor dela. A nobre, pois era o que parecia, com anéis de ouro sujos de terra, apontou para um papel amassado no chão. Isidora pegou-o, o papel grosso e perfumado sob seus dedos, lendo o nome falso, Senhora Efigênia de Almeida. Mas os olhos da mulher diziam o contrário, cheios de segredo e terror. O vento lá fora uivava mais forte, a poeira batendo contra o vagão como punhos invisíveis. Você está sozinha? Indagou Isidora, a voz baixa para não assustar as crianças. A mulher assentiu, mas seus olhos desviaram para a janela quebrada, como se esperasse algo. Isidora sentiu um arrepio, o calor do dia dando lugar a um frio interno. Elas não podiam ficar ali. A fazenda mais próxima ficava a léguas, e a poeira da tempestade se aproximava como uma muralha marrom. De repente, um relincho distante cortou o ar. Cavalos. Isidora espiou pela fresta, vendo vultos no horizonte enevoado pela poeira. Homens a cavalo com chapéus largos e rifles pendurados. A família dela? Não, da nobre. Com certeza. O pânico subiu pela garganta de Isidora como bile. Ela ajudou a mulher a se levantar, sentindo a fragilidade sob as camadas de tecido fino. Rápido! Temos que nos esconder! Mas para onde? O vagão era uma armadilha. Clara começou a chorar baixinho, o som abafado pelo rugido da vento. Isidora pegou uma manta de seda rasgada, cobrindo a nobre como se fosse uma capa comum, o tato sedoso escorregando em suas mãos calejadas. Elas saíram pelo lado oposto, o sol cegante batendo nos olhos. O chão tremia levemente com os cascos se aproximando. Isidora puxou as crianças e a estranha para trás. De uma rocha próxima, o cheiro de capim-seu e terra quente preenchendo o ar. A nobre, Efigênia, ou quem quer que fosse, apertou a mão de Isidora, um gesto mudo de gratidão ou súplica. Os cavaleiros pararam perto do vagão, vozes grossas ecoando. Ela deve ter fugido na poeira. Procurem rastros. Um capataz com bigode farto e voz de comando desmontou, chutando os destroços. Isidora conteve a respiração, o coração martelando, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Tomás murmurou algo, mas ela tapou sua boca gentilmente. A nobre desenhou no chão com o dedo Aurora, e depois riscou, como se fosse um segredo perigoso. Isidora entendeu. Identidade falsa. Por quê? Vingança familiar, justiça torcida? O vento carregava o cheiro de cavalos suados agora, misturado à poeira. Um dos homens se aproximou da rocha, as botas esmagando o solo seco. Isidora apertou os olhos, rezando em silêncio por um milagre. O som de seus passos parou bem perto, o sombra dele caindo sobre elas. Mas então, um grito do capataz. Nada aqui, vamos para o sul. Eles montaram e partiram, a poeira engolindo seus vultos. Isidora exalou devagar, o alívio misturado ao medo residual. A nobre Aurora tocou o braço dela, os olhos cheios de lágrimas não derramadas. Elas estavam salvas por ora, mas a tempestade de poeira se intensificava, o céu escurecendo como um presságio. Isidora olhou para o vagão tombado, wondering o que mais escondia ali dentro. Elas precisavam de abrigo. Perto dali, avistou uma grota rasa, protegida por arbustos espinhosos. Venham, disse Isidora, guiando o grupo, o tato das folhas se arranhando a pele,
o som do vento uivando como lamento. Dentro da grota, o ar era mais fresco, úmido do orvalho noturno que ainda persistia em sombras. Clara adormeceu primeiro, exausta, a cabecinha no colo da mãe. Tomás observava a estranha com olhos grandes. Ela não fala, mãe. Isidora balançou a cabeça, oferecendo um pedaço de pão seco do fundo da bolsa. Aurora aceitou, mastigando devagar o olhar distante. A viúva sentiu o peso da decisão. Deixar a nobre ali, exposta, ou levá-la arriscando tudo? O cheiro de mofo da grota misturado ao perfume dela criava um contraste estranho. Isidora tocou o medalhão simples em seu pescoço, um presente do falecido marido, sentindo o metal frio contra a pele quente. Aurora pegou um caco de espelho do vagão, quebrado, e escreveu na poeira. Obrigada, perigo. Isidora assentiu, entendendo a intriga. Família poderosa, talvez um coronel influente, caçando a fugitiva. O som distante de trovões? Não, era o trem, talvez outro, ou eco da tempestade. A noite caía rápida no pampa, o frio da geada começando a rastejar pelo chão. Isidora acendeu uma lamparina improvisada com óleo roubado do vagão, a chama dançando e projetando sombras nas paredes de terra. Aurora gesticulou, apontando para um baú pequeno que Isidora havia arrastado consigo, cheio de papéis e joias. Abrindo-o com cuidado, o tato do couro velho sob os dedos, Isidora viu documentos. Certidões falsas, uma carta selada com cera vermelha. Você é de família rica, murmurou. Aurora assentiu, traçando no ar um gesto de correntes, como prisioneira. Desespero nos olhos mudos. Tomás dormia agora, roncos suaves. Clara se aninhou mais perto. Isidora sentiu uma pontada no peito. Suas crianças famintas e agora essa carga. Mas algo na vulnerabilidade da nobre ecoava sua própria dor de viúva expulsa. O vento lá fora amainava, mas o perigo pairava. De repente, Aurora agarrou o braço de Isidora, apontando para fora. Um vulto? Não, apenas a poeira assentando. Mas o micro-gancho do medo, ela sabia que eles voltariam. Isidora guardou o medalhão, sentindo sua promessa silenciosa de proteção ao marido morto, agora se estender a essa estranha. A aliança nascia ali, frágil como a chama da lamparina, no coração do sertão hostil, mas na escuridão da grota, um som sutil, cascos distantes novamente, fez o sangue de Isidora gelar. O som dos cascos ecoava como tambores distantes na noite fria do pampa. Isidora apagou a lamparina com um sopro rápido, o cheiro de óleo queimado dissipando-se no ar úmido da grota. Seus dedos apertaram o medalhão, o metal agora gelado contra o peito acelerado, enquanto ela espiava pela fresta entre os arbustos espinhosos. Aurora se encolheu ao lado dela, o corpo tremendo sob a manta de seda improvisada, os olhos mudos brilhando na penumbra com um terror palpável. Clara resmungou no sono, virando-se no colo da mãe, e Tomás abriu os olhos, confuso com o silêncio repentino. O vento havia parado, deixando um vazio sonoro que amplificava cada ruído, o estalo de uma rama esse, o relincho abafado de um cavalo. Isidora gesticulou para que ficassem quietos, o coração martelando como se quisesse fugir do peito. Os cavaleiros seriam os mesmos? Circulavam o vagão tombado, lanternas balançando e projetando sombras dançantes na poeira assentada.
O capataz gritava ordens, a voz rouca cortando a noite. Revirem tudo! Ela não pode ter ido longe com essa poeira. Um dos homens desmontou, as botas pesadas afundando no solo seco, o cheiro de couro curtido e suor de montaria chegando até a grota como um aviso. Isidora sentiu o toque pegajoso do medo na nuca, misturado ao orvalho frio que começava a se formar nas folhas. Aurora apertou sua mão, unhas cravando na palma calejada, um gesto mudo de desespero compartilhado. Ela precisava agir. Com cuidado, Isidora pegou o baú pequeno, o couro rangendo baixinho sob seus dedos, e o enterrou superficialmente sob folhagem úmida, o cheiro de terra remexida subindo forte. Fiquem aqui, sussurrou para as crianças, mas Aurora balançou a cabeça vigorosamente, apontando para si mesma e depois para o caminho. Tomás choramingou baixinho, e Isidora o abraçou, sentindo o calor pequeno do corpo contra o seu, o gosto salgado de lágrimas no ar. Os homens se aproximavam da grota, lanternas varrendo o chão rachado. Um deles chutou uma pedra, o som ecoando como tiro, e Isidora conteve a respiração, o ar frio queimando os pulmões. De repente, Aurora pegou o caco de espelho, refletindo a luz da lanterna de volta para os arbustos opostos, criando uma ilusão de movimento. Os cavaleiros se viraram, rifles erguidos. Ali! Algo se mexeu. O capataz esporeou o cavalo, galopando para o engano, o trovejar dos cascos afastando-se como um milagre. Isidora exalou devagar, o alívio misturado à admiração pela astúcia da nobre. Elas esperaram, o frio da geada rastejando pelas pernas até que as vozes sumiram no horizonte. O pampa voltava ao silêncio, quebrado apenas pelo coachar distante de sapos em alguma poça escondida. Com a aurora raiando pálida, tingindo o céu de cinza rosado, Isidora desenterrou o baú, o orvalho molhando suas mãos. Aurora gesticulou para o norte, traçando no chão um mapa rudimentar, uma fazenda abandonada, talvez um pau a pique em ruínas. Você conhece o caminho? Perguntou Isidora, e a muda assentiu, os olhos determinados agora. Elas partiram ao amanhecer, o sol nascendo quente e impiedoso, evaporando o orvalho em vapor que subia do chão. O cheiro de capim seco misturado ao mofo do baú carregado nas costas de Isidora. Clara cavalga nos ombros da mãe, as perninhas balançando, enquanto Tomás andava ao lado, segurando a mão de Aurora, um laço inesperado se formando. O sertão se estendia infinito, colinas onduladas, cobertas de poeira fina, o som de seus passos abafado pelo tapete de ervas ressecadas. Horas se passaram, o zarcão do meio-dia voltando a queimar a pele, o suor escorrendo em riachos salgados. Isidora ofereceu o último gole d'água de uma cantina achada no vagão, o líquido morno e metálico na língua. Aurora parou de repente, apontando para um riacho seco, o leito rachado como feridas na terra. Ali, pegadas frescas de cavalos marcavam o solo, dirigindo-se ao mesmo norte. Eles estão à frente, murmurou Isidora, o estômago revirando. A nobre traçou uma cruz no ar, como rezando por justiça, mas seus olhos diziam vingança. Elas contornaram o riacho, o calor refletindo do chão em ondas trêmulas, o cheiro de argila quente invadindo as narinas. Tomás tropeçou, caindo de joelhos, e Isidora o ergueu.
sentindo os ossos frágeis sob a pele fina. Coragem, meu filho, estamos quase lá. A fazenda abandonada surgiu ao entardecer, um pau a pique desmoronando sob trepadeiras, o telhado de palha envelhecida balançando ao vento leve. O cheiro de mofo úmido e podre emanava das paredes de taipa, misturado ao aroma doce de flores silvestres crescendo nas ruínas. Isidora empurrou a porta rangente, o som ecoando como lamento no interior vazio. Dentro, poeira dançava na luz filtrada por frestas, o chão de terra batida coberto de folhas secas. Aurora correu para um canto, removendo tábuas soltas, revelando um esconderijo, mantimentos velhos, uma lamparina intacta e um bilhete amarelado. Isidora acendeu a chama, o óleo chiando, iluminando o rosto da nobre. O bilhete, lido em voz alta por Isidora, falava de uma promessa antiga. Para a Aurora, se um dia fugir do jugo do coronel. A muda assentiu, lágrimas escorrendo silenciosas, o salgado delas brilhando à luz. Você planejou isso? Indagou Isidora, e Aurora apontou para o medalhão no pescoço da viúva, depois para o seu próprio, idêntico, escondido sob a roupa. Um choque percorreu Isidora, o metal parecendo queimar agora. O mesmo artesão, o falecido marido dela, trabalhara em uma dos ricos, talvez. O cheiro de cera velha do bilhete misturado ao mofo. Clara riu ao encontrar uma boneca de pano esquecida, o som inocente cortando a tensão, mas o descanso era ilusório. Do lado de fora, o som de cães latindo ao longe, farejando o rastro. O capataz não desistira. Isidora barricou a porta com móveis quebrados, o madeira rangendo sob suas mãos, o suor frio voltando apesar do calor residual. Aurora gesticulou freneticamente, abrindo o baú. Joias, documentos, uma pistola pequena de cabo de madrepérola. Isidora pegou-a, o peso frio e estranho em sua palma calejada, nunca tendo atirado antes. Para quê? Perguntou. Mas a nobre mímico, uma explosão, apontando para barris de pólvora no canto, resquícios de uma mina abandonada. Elas prepararam uma armadilha simples. O cheiro acre da pólvora subindo forte, misturado ao úmido das paredes. Tomás ajudou a espalhar palha seca, os dedinhos tremendo de excitação misturada a medo. A noite caía novamente, estrelas pontilhando o céu como olhos vigilantes. Os cães se aproximavam, latidos ferozes ecoando no pampa, lanternas surgiram na colina, vultos a cavalo descendo devagar. Achamos o ninho! Gritou o capataz, a voz carregada de triunfo. Isidora posicionou as crianças atrás de um muro interno, o coração dividido entre fuga e confronto. Aurora acendeu um pavio curto com a lamparina, o chiado sutil como serpente. Elas correram para o fundo, o ar ficando espesso com o cheiro de enxofre. A explosão veio súbita, um rugido que sacudiu a terra, poeira e chamas, engolindo a entrada, gritos de surpresa e dor misturando-se ao trovejar. O pau a pique tremeu, partes desabando em cascata de taipa e palha. Isidora tossia, o gosto de fuligem na boca, abraçando as crianças, enquanto Aurora puxava uma saída pelos fundos, uma fresta na parede levando a um matagal espesso. Elas emergiram no escuro, o calor das chamas aquecendo suas costas, o som de confusão atrás. Correndo pelo mato, galhos arranhando a pele, o orvalho noturno molhando as roupas. O pampa parecia infinito, mas a Aurora guiava, conhecendo caminhos escondidos.
Horas depois, exaustas, encontraram uma gruta natural, o ar fresco e úmido aliviando os pulmões queimados. Lá dentro, à luz fraca da lua filtrada, Aurora escreveu na parede com carvão: Irmandade agora. Isidora assentiu, sentindo o laço se fortalecer, o medalhão pulsando como coração compartilhado. Mas o perigo não acabara. A família do coronel era poderosa e a justiça deles era lei no sertão. Clara dormia, Tomás vigiava a entrada. Isidora limpava feridas de Aurora com tiras de chita, o toque gentil contrastando com a aspereza da vida, o cheiro de ervas esmagadas para curar misturado ao mofo da gruta. De manhã, planejar o próximo passo. Uma vila distante, talvez aliados, mas um som sutil, um assobio familiar, como chamado de pássaro, veio de fora. Alguém a seguia, ou ajudava. O assobio repetiu mais perto, e uma sombra surgiu na entrada da gruta. Um homem jovem com olhos conhecidos. A sombra na entrada da gruta se materializou devagar, o luar desenhando contornos familiares no rosto do homem. Isidora ergueu a pistola instintivamente, o cabo de madrepérola escorregando um pouco no suor da palma, enquanto o cheiro úmido de musgo e terra fresca preenchia o ar frio da madrugada. Aurora se posicionou à frente das crianças, o corpo tenso como corda de viola, os olhos mudos faiscando alerta. O jovem, pouco mais de 20 anos, com traços finos sob a poeira do caminho, ergueu as mãos vazias, a voz baixa e rouca cortando o silêncio. Não atire, sinhá, vim em paz. Seu sotaque carregava o sertão, mas havia algo refinado, como se tivesse aprendido palavras em livros proibidos. Ele tirou o chapéu surrado, revelando cabelos castanhos emaranhados, e seus olhos se fixaram em Aurora com uma mistura de alívio e urgência. Isidora baixou a arma devagar, o coração ainda disparado, sentindo o metal frio contra a coxa. Quem é você? Como nos achou? O homem sorriu de canto, um gesto que iluminou o rosto magro, e olhou para a nobre. Ela me salvou uma vez na fazenda do coronel. Sou Ramiro, o antigo escriba. Aurora assentiu vigorosamente, traçando no ar o gesto de uma pena escrevendo, confirmando a história sem palavras. Clara espiou do colo da mãe, os dedinhos curiosos tocando o ar, enquanto Tomás se aproximava, fascinado pelo estranho. O cheiro de fumaça distante ainda pairava nas roupas de Ramiro, resquício da explosão, no pau a pique, misturado ao odor de cavalo suado. Ele se agachou, oferecendo um cantil de couro, o líquido dentro gorgolejando convidativo. Água limpa de uma cacimba escondida, bebam. Isidora aceitou, o gole fresco descendo como bênção pela garganta seca, o gosto mineral puro aliviando o ressecamento. Aurora bebeu em seguida, os lábios tremendo levemente, e gesticulou gratidão com as mãos unidas. Ramiro observava, o olhar passando pelo medalhão no pescoço da viúva, depois para o idêntico da nobre. Esses pingentes contam histórias antigas. O amanhecer raiava devagar, tingindo a gruta de tons dourados filtrados pelas rochas, o som de pássaros acordando ecoando suave lá fora. Isidora sentou-se em uma pedra lisa, o tato frio e úmido contra as pernas cansadas, e ouviu o relato. Ramiro falava baixo, as palavras fluindo como riacho no sertão. Ele fora dispensado do serviço do coronel por suspeita de ajudar Aurora em sua fuga planejada. Anos de segredos acumulados em papéis falsos.
Eles pensam que ela roubou herança, mas foi o contrário, murmurou ele, o fogo imaginário da vingança nos olhos. O coronel casou com ela à força. Depois de matar o noivo verdadeiro, ela fingiu mudez para sobreviver às surras. Aurora confirmou com um aceno lento, lágrimas silenciosas escorrendo, o salgado delas brilhando na luz fraca. Isidora sentiu uma pontada no peito, ecoando sua própria expulsão injusta, o desespero de viúva marcada como ladra. Tomás ofereceu um pedaço de pão duro ao novo aliado, o gesto infantil quebrando a tensão, e Ramiro aceitou com um riso abafado. Crianças veem o bom na gente. O cheiro de ervas ticas que ele carregava no alforge para curar feridas se espalhou quando abriu uma trouxa, revelando bandagens limpas e raízes mastigáveis. Isidora limpou um corte no braço de Aurora, o toque gentil das ataduras contrastando com a aspereza da vida no Pampa. Mas o descanso era breve. Ramiro ergueu a cabeça, o ouvido atento a um som distante, cascos novamente, mas mais lentos, como patrulha cautelosa. Os capatazes se reagruparam. O coronel oferece recompensa agora, viva ou morta. O ar na gruta ficou peso, o úmido misturado ao medo pálpebro. Isidora guardou a pistola, sentindo o peso da decisão. Confiar no escriba ou fugir sozinhas. Aurora escreveu na parede úmida com o dedo. Confie, ele sabe caminho para Vila Livre. Ramiro assentiu, traçando um mapa mental no chão poeirento. Contornar o sertão seco, evitar estradas de tropeiros, chegar a São Borja antes do pôr do sol seguinte. Lá, um padre amigo pode casar documentos falsos com verdade. Elas partiram ao meio-dia, o sol escaldante transformando o Pampa em caldeirão, o cheiro de terra quente e capim queimado invadindo as narinas. Ramiro guiava o grupo, montado em um cavalo magro que surgira de trás da gruta, as crianças alternando nos ombros dele e de Isidora. O balanço ritmado acalmava Clara, que cantarolava baixinho uma cantiga de ninar, o som doce cortando o zumbido de insetos. Horas de marcha, o suor escorrendo em riachos, o gosto salgado na boca. Pararam em uma sombra rara de arbustos, o orvalho evaporado, deixando folhas crocantes sob os pés. Ramiro compartilhou histórias do coronel. Fazenda vasta, escravos libertos à força, virando capatazes leais, justiça comprada com ouro. Ele teme o segredo dela mais que a morte. Aurora gesticulou uma cena. Mãos amarradas, um quarto úmido na fazenda grande, o cheiro de mofo e medo. Isidora apertou o medalhão, lembrando o marido Ourives, que trabalhara lá antes de morrer de febre, talvez gravando aqueles pingentes como pagamento secreto. O laço se aprofundava, mundos colidindo em metal frio. De repente, um estalo seco à frente, armadilha de caçadores, uma corda se enroscando na perna de Tomás. O menino gritou, caindo, o som agudo ecoando no vazio. Ramiro cortou a corda com faca rápida, o metal reluzindo ao sol, mas o barulho atraíra a atenção. Vultos no horizonte, poeira subindo como sinal. Corram! Ordenou Ramiro, erguendo Clara no cavalo. Isidora puxou Tomás, as pernas ardendo, o coração explodindo no peito. A perseguição começou, cascos trovejando atrás, balas assobiando perto, o cheiro de pólvora fresca no ar quente. Aurora cavalgava atrás de Ramiro, gesticulando para um desfiladeiro estreito à frente. Elas mergulharam na fenda rochosa, o cavalo relinchando em protesto, paredes altas bloqueando o sol e criando sombras frescas.
O som dos perseguidores ecoava ampliado, rifles disparando às cegas, estilhaços de pedra voando como granizo. Isidora tropeçou, o joelho ralando no chão áspero, o sangue quente escorrendo, mas Ramiro a ergueu, o toque firme dando força. No fundo do desfiladeiro, uma cachoeira mirrada jorrava, o som gorgolejante abafando os gritos. Eles se esconderam atrás da cortina d'água, o spray frio molhando as roupas sujas, o cheiro de algas e pedra úmida revigorando os sentidos. Os capatazes passaram por cima, xingando a perda do rastro, vozes sumindo devagar. Exaustos, emergiram ao entardecer o céu alaranjaço, prometendo noite. Ramiro encontrou uma trilha escondida, levando a um acampamento de tropeiros abandonados, barracas de lona rasgada e fogueira fria. Acenderam fogo pequeno, o crepitar das chamas aquecendo o ar, o cheiro de lenha seca misturado à carne seca que ele dividiu. Sentados em círculo, as crianças dormindo enroladas em mantas, Isidora ouviu mais. O coronel planejava casamento forçado com um aliado para selar terras. Aurora era o peão sacrificado. Ela carrega prova em documentos, testamento verdadeiro do pai dela. A nobre assentiu, tocando o baú agora carregado por Ramiro. A conversa fluiu baixa, confiança crescendo como a chama. Isidora compartilhou sua história, marido morto em acidente na fazenda, cunhada acusando roubo para tomar a herança mínima, expulsão com crianças. Justiça é para quem tem ouro. Ramiro riu amargo, o som ecoando suave. Aqui no Pampa, justiça se faz com astúcia. Aurora desenhou no chão, 2 medalhões unidos formando um coração partido, depois inteiro. Simbolismo claro, união de dores. Isidora sentiu o calor da irmandade, o toque da mão da nobre na sua, pele fina contra a calejada, mas a noite trouxe inquietação. Ramiro vigiava e de repente sussurrou: fogo, sinal no morro, eles nos cercam. Sombras se moviam ao longe, lanternas como olhos de feras. O grupo se preparou, o desespero voltando como geada noturna. Ramiro pegou a pistola de Isidora, carregando-a com calma, o clique metálico ecoando. Para a vila, custe o que custar. Oh, Rama, clã! Uma flecha flamejante cortou o ar, cravando-se na lona, chamas lambendo rápido. O cheiro de tecido queimando subiu, pânico se instalando. O fogo se espalhava veloz, iluminando rostos determinados, mas uma figura destacada entre os atacantes, o próprio coronel, montado alto, gritava o nome falso de Aurora. As chamas lambiam a lona com fome voraz, o crepitar alto misturado ao estalar de madeira seca, o cheiro acre de tecido queimando, invadindo o ar noturno do Pampa. Isidora agarrou Clara no colo, o calor das labaredas aquecendo seu rosto suado, enquanto Tomás se colava à perna dela, os olhinhos arregalados de terror. Ramiro disparou a pistola uma vez, o estrondo ecoando como trovão, a bala acertando a lanterna de um capataz e espalhando óleo inflamado no chão. Aurora puxou Isidora pela manga, gesticulando freneticamente para a escuridão além do acampamento, os olhos mudos brilhando com urgência à luz alaranjada. O coronel, montado em um cavalo negro imponente, erguia a voz grave acima do caos. Efigênia, entregues e poupa os outros. Seu bigode farto tremia de raiva, o chapéu largo projetando sombra sobre o rosto marcado por anos de mando no sertão. Ramiro recarregava rápido, o clique da arma cortando o rugido do fogo, mas eram muitos. Capatazes arrepunos circulando como lobos, rifles reluzindo. Para o riacho seco! Gritou ele, empurrando o grupo para trás. Isidora correu,
o peso de Clara nos braços, o chão irregular machucando os pés nas alpargatas gastas, o cheiro de terra remexida subindo com cada passo apressado. Uma bala assobiou perto, cravando-se em uma árvore próxima, lascas voando como chuva fina. Tomás tropeçou, chorando, e Isidora o ergueu com o braço livre, músculos ardendo de esforço. Aurora corria ao lado, o baú batendo contra o quadril, documentos preciosos dentro dele como promessa de justiça. O fogo se espalhava, iluminando o caminho de fuga, mas também revelando suas silhuetas aos perseguidores. Eles mergulharam no leito do riacho seco, paredes de argila erodida protegendo dos tiros, o som abafado dos cascos atrás. Ramiro atirava para trás, cada disparo um clarão breve, o cheiro de pólvora forte misturado ao seco do solo rachado. "Mantenham baixo!" "Tela, o Metia ordenou, a voz rouca de fumaça inalada. Isidora sentia o suor frio escorrendo pelas costas, o coração martelando como tambor de guerra. Aurora parou de repente, apontando para uma fenda na parede do riacho, uma cavidade escondida por raízes pendentes. Eles se espremeram ali. O espaço apertou cheirando a úmido e mofo antigo, o tato das raízes úmidas roçando a pele. Clara choramingava baixinho, e Isidora a acalmou com beijos na testa. O gosto salgado de lágrimas e poeira na boca. Do lado de fora, vozes ecoavam. Eles sumiram no riacho. Espalhem-se! O coronel descia do cavalo, botas pesadas afundando na areia, lanternas varrendo o leito. Uma luz passou perto da fenda, o brilho dançando nas paredes irregulares, e Isidora conteve a respiração, sentindo o peito de Aurora subir e descer rápido ao seu lado. Ramiro sussurrou: "Esperem o sinal." Ele pegou uma pedra, arremessando-a rio abaixo, o ploc ecoando como passo em fuga. Os capatazes morderam a isca, correndo naquela direção, xingamentos cortando a noite. O grupo saiu devagar, o ar fresco da geada noturna aliviando os pulmões queimados, o cheiro de capim úmido agora dominante. Correndo novamente, o pampa aberto à frente, estrelas guiando como lamparinas celestes. Ramiro conhecia atalhos, contornando colinas baixas, o balanço do terreno fazendo as pernas doerem. Horas se passaram, o frio mordendo os ossos, o som de perseguição sumindo aos poucos. Pararam em uma grota arborizada, árvores esparsas oferecendo cobertura, o orvalho molhando as roupas como bálsamo. Isidora sentou-se exausta, as crianças adormecendo encolhidas, o calor dos corpinhos pequenos contra o seu. Aurora abriu o baú à luz fraca da lua, tirando os documentos. Um testamento selado, provando que o coronel falsificara a herança do pai dela, casando-a para tomar terras férteis. "Isso acaba com ele", murmurou Ramiro, os olhos brilhando. A nobre assentiu, tocando o medalhão, depois o de Isidora. O ourives marido dela gravara os dois como sinal de dívida paga ao pai de Aurora anos antes. O laço se revelava. O falecido de Isidora ajudara na fuga planejada antiga, morrendo por isso indiretamente. Ele sabia o risco, disse Isidora baixinho, o metal agora quente com memórias. O cheiro de terra úmida da grota, misturado ao perfume residual de Aurora, criava intimidade estranha. Ramiro vigiava, mas o cansaço pesava. São Borja ao amanhecer. Padre lá deve lealdade à verdade. Conversa fluiu em sussurros. Planos para apresentar provas ao juiz da comarca,
talvez libertos como testemunhas. Aurora gesticulou uma cena de tribunal, mãos simulando correntes quebradas, os olhos cheios de esperança muda, mas o descanso quebrou com um relincho próximo, um cavalo solitário, talvez batedor. Ramiro se levantou, faca em punho, o metal reluzindo. Isidora pegou a pistola descarregada, inútil agora, o peso morto em sua mão. O vulto se aproximou devagar, mas era uma mula abandonada, olhos mansos, carregando celas vazias. Milagre do sertão! Riu Ramiro baixo, amarrando-a para carregar o baú e as crianças. Montaram ao raiar do dia, o sol nascendo vermelho como sangue, tingindo o pampa de tons quentes. O balanço da mula acalmava Clara, que dormia no colo de Aurora, a nobre ninando-a com gentileza inesperada. O caminho para São Borja serpenteava por vales, evitando estradas principais, o cheiro de flores silvestres misturado ao seco da poeira fina. Pararam em uma cacimba, água cristalina borbulhando, o gosto fresco revigorando. Tomás brincava com pedras, rindo pela primeira vez em dias, o som ecoando puro. Isidora e Aurora trocavam olhares, a intriga virando cumplicidade. A viúva via na nobre um espelho de resiliência, a muda encontrava voz nas ações da outra. Ramiro contava anedotas do coronel, festas na fazenda grande, escravos dançando forçados, justiça torcida por capatazes. Ele cairá pelo próprio orgulho. A vila surgiu ao meio-dia, casario baixo de taipa e telhas vermelhas, o sino da igreja badalando preguiçoso, o cheiro de pão assando e café forte flutuando no ar quente, multidão no mercado, tropeiros negociando, crianças correndo. Eles desceram discretos, Ramiro guiando para a igreja de pedra, o padre idoso esperando na porta como se soubesse. "Entrem, filhos!" disse o homem de batina puída, olhos sábios, sob sobrancelhas brancas. Dentro, o ar fresco e insensado, velas tremendo em altares, o som de rezas distantes. Aurora entregou os documentos. O padre lendo devagar, o rosto endurecendo. "Isso é grave. O coronel tem amigos aqui, mas a lei é lei." Mas a porta rangeu aberta atrás, capatazes entrando armados, o coronel à frente. Sorriso frio. "Padre, entregue a fugitiva." Tensão elétrica. O cheiro de pólvora nos cintos deles. Isidora apertou as crianças atrás de si, o coração acelerado. Ramiro posicionou-se, mão na faca. Aurora ergueu o testamento alto, gesticulando acusação. O padre interveio. "Em nome da justiça, esperem o juiz." Mas o coronel riu, avançando. Uma luta curta explodiu. Ramiro derrubou um capataz com um soco, o som de osso contra osso ecoando, Isidora usando a mula para bloquear chutes e empurrões. Povo da vila se juntou, murmurando contra o coronel conhecido por abusos. Um tropeiro gritou: "Basta de tirania!" A maré virou, capatazes recuando, o coronel praguejando. O juiz chegou correndo, documentos em mãos, lendo em voz alta as provas. O coronel foi algemado por soldados da comarca, o rosto lívido de choque, vingança nos olhos, mas impotente. Aurora abraçou Isidora, lágrimas mudas de catarse, o toque quente de irmandade. Na igreja, o padre abençoou a união improvável, terras de Aurora divididas justas, parte para Isidora como herdeira indireta via marido. As crianças riam no pátio, o sino badalando vitória. Meses depois, na nova fazenda modesta, Isidora tocava o medalhão unido ao de Aurora, agora um só, refundido como símbolo.
O pampa florescia, poeira dando lugar a verde, mas memórias do desespero permaneciam. A Aurora encontrou voz em gestos e escrita, ensinando Clara a ler. Ramiro gerenciava a terra, justiça florescendo. O coronel exilado, segredos expostos. Mas em uma carta distante, um primo ameaçava vingança nova, o selo familiar selando promessas sombrias. A carta chegou em uma manhã de geada fina, o envelope grosso selado com cera vermelha, sangrando como ferida antiga, o cheiro de papel envelhecido misturado ao orvalho fresco que cobria o pampa renascido. Isidora abriu-a com dedos trêmulos na varanda da fazenda modesta, o pau a pique recém-reformado brilhando ao sol nascente, enquanto Clara brincava com galinhas no quintal, o cacarejar alegre cortando o ar úmido. Aurora, ao lado dela, leu por cima do ombro, os olhos mudos se estreitando em reconhecimento imediato do brasão familiar. O texto, escrito em letra firme e ameaçadora, vinha de um primo distante do coronel exilado. A justiça dos homens é frágil, mas a da família é eterna. As terras roubadas voltarão, e com elas vingança. Um pós-escrito mencionava capatazes leais reunidos em segredo, prontos para invadir sob cobertura da noite. O papel tremia na mão de Isidora, o gosto amargo do medo voltando à boca como bile antiga. Ramiro, arando o campo próximo, ouviu o resumo e parou, o cheiro de terra fértil subindo do sulco fresco, a enxada ainda na mão calejada. Não acabou. Precisamos de aliados. Aurora gesticulou rápido, traçando no ar um mapa de vilas vizinhas. Tropeiros fiéis, libertos gratos pela queda do coronel. Um juiz incorruptível em São Borja. A união delas, forjada no desespero, agora enfrentava a prova final. Tomás correu até elas, sujo de lama, oferecendo uma flor silvestre, o perfume doce contrastando com a tensão. Isidora ajoelhou-se, abraçando-o, sentindo o calor pequeno do corpo contra o seu. O medalhão refundido, os dois unidos em um só, balançando pesado no peito. Protegerei vocês, promessa. Mas dentro a dúvida roía. Era justo arrastar as crianças para mais conflito? O dia transcorreu em preparativos febris, o sol escaldante secando o orvalho, o cheiro de feno cortado misturado ao de couro oleado das celas. Ramiro enviou mensageiros a cavalo, cascos trovejando poeira nas estradas de terra batida, enquanto Aurora organizava defesas. Valas rasas ao redor da fazenda, armadilhas com cordas e pedras, a pistola limpa e carregada, reluzindo na mesa de taipa. Povoado próximo respondeu ao chamado. Homens e mulheres chegando ao entardecer, ferramentas virando armas, o som de martelos reforçando portões, ecoando como tambores de guerra. Um tropeiro velho, com cicatrizes de chicote, jurou lealdade. O coronel nos quebrou, agora quebramos seus restos. Aurora escreveu placas de aviso em madeira, letras firmes declarando a terra protegida por lei nova, o cheiro de tinta fresca invadindo o ar. A noite caiu pesada, estrelas frias vigiando, o frio da geada rastejando pelo chão. Isidora patrulhava com Ramiro, o orvalho molhando as alpargatas, o som de grilos abafado pela tensão. Clara e Tomás dormiam na casa, Aurora velando com uma lamparina, a chama dançando sombras nas paredes de taipa. O medalhão parecia pulsar, lembrança do ourives que unira destinos. De repente, um assobio agudo cortou a escuridão. Sinal de sentinela.
Vultos surgiram no horizonte, capatazes do primo, montados e armados, lanternas apagadas para surpresa. Ataquem! Gritou um líder, voz ecoando como trovão. Tiros pipocaram, balas cravando na madeira, o cheiro de pólvora explodindo no ar frio. A defesa respondeu. Tropeiros atirando de trás de barricadas, o estrondo misturado a gritos, flechas caseiras voando. Isidora disparou a pistola, o recuo sacudindo seu braço, acertando um cavalo que relinchou em dor, tombando o cavaleiro. Ramiro lutava corpo a corpo, faca reluzindo, o som de lâmina contra lâmina tilintando. Aurora acendeu uma armadilha. Barris de óleo rolando ladeira abaixo, fogo engolindo os atacantes em chamas rugintes, o calor intenso aquecendo o rosto de Isidora mesmo à distância, o cheiro de carne queimada misturado a pânico. Gritos de desespero ecoavam, capatazes recuando em confusão, cavalos disparando cegos. Mas o primo emergiu das sombras, espada em punho, rosto contorcido de ódio familiar. Você, viúva miserável, destruiu tudo! Avançou para Isidora, lâmina cortando o ar. Ela desviou por instinto, tropeçando no chão úmido, o coração parado por um segundo. Ramiro interveio, bloqueando o golpe, metais chocando com faíscas, o suor escorrendo nos rostos. Aurora correu, pegando uma enxada, batendo nas pernas do primo, o impacto surdo derrubando-o. Ele rolou praguejando, mas tropeiros o cercaram, cordas amarrando pulsos. Justiça agora é nossa, declarou o velho, com cicatrizes, voz firme. O primo debateu-se, olhos prometendo mais ódio, mas impotente. A batalha cessou ao amanhecer, o sol nascendo vitorioso sobre fumaça residual, o cheiro de vitória misturado a sangue e terra. Feridos foram cuidados, mortos enterrados em vala comum, rezas murmuradas pelo padre chegado de São Borja. O juiz confirmou. Terras seguras, primo preso por invasão, família do coronel dissolvida para sempre. Meses fluíram em paz relativa, a fazenda florescendo com plantações de milho, o cheiro de espigas maduras no ar, crianças crescendo fortes. Aurora adotou voz parcial através de lições com um médico itinerante, palavras roucas emergindo como milagre. Irmã! Chamou Isidora um dia, o som emocionando ambas. Ramiro casou-se com uma viúva local, gerenciando tudo com justiça. O medalhão, símbolo unido, pendia no pescoço de Clara agora, herança de resiliência. Isidora olhava o pampa vasto, poeira agora fértil, sabendo que ameaças podiam voltar, mas alianças forjadas no fogo resistiriam. Em uma tarde quieta, uma carruagem chegou, herdeiros distantes, oferecendo paz, em troca de parte das terras. Isidora ponderou, mão no medalhão, o ciclo de vingança talvez quebrado por escolha. Mas no horizonte, poeira subia novamente, não inimigos, mas tropeiros amigos, trazendo notícias de mundo maior. O sertão mudava, e com ele, elas. A carruagem parou no pátio da fazenda com um rangido de rodas enferrujadas, o couro dos assentos exalando cheiro de mofo úmido misturado ao perfume caro de lavanda que escapava pela porta aberta. Isidora desceu da varanda devagar, o sol poente tingindo o pampa de tons avermelhados, o calor residual do dia ainda subindo do chão de terra batida, enquanto Clara e Tomás espiavam curiosos atrás da saia de chita desbotada. Aurora posicionou-se ao lado, a voz rouca, agora capaz de murmúrios, os olhos alertas fixos nos ocupantes que emergiam. Um homem de meia idade,
traje fino mas empoeirado da viagem longa, desceu primeiro, o chapéu removido, revelando cabelos grisalhos e um rosto marcado por linhas de cansaço. Sinhá Isidora, sou Teodoro, herdeiro legítimo pelo lado materno. Sua voz era educada, carregando sotaque de cidade grande, e ele gesticulou para uma mulher ao seu lado, prima de Aurora, olhos baixos mas determinados. O ar fresco da geada noturna começava a descer, o orvalho molhando as folhas das árvores frutíferas plantadas com esforço. Ramiro aproximou-se do grupo de tropeiros que vigiavam a enxada trocada por rifle descarregado como sinal de paz, o cheiro de terra fresca em suas mãos, contrastando com o perfume dos visitantes. Falem o que vieram buscar, disse ele firme. Mas Isidora ergueu a mão, sentindo o peso do medalhão no peito, o metal aquecido pelo corpo como lembrete de uniões passadas. Entrem, conversa se faz à mesa. Dentro do pau a pique, a lamparina chiava suave, projetando luz dourada nas paredes caiadas, o cheiro de feijão, cozinhando no fogão, a lenha preenchendo o espaço simples. As crianças sentaram-se quietas, Tomás mastigando o pão fresco, o miolo macio e quente na boca, enquanto Clara observava os estranhos com olhos grandes. Teodoro abriu uma pasta de couro, documentos amarelados espalhados na mesa de madeira tosca, o papel rangendo sob dedos ansiosos. Não viemos por guerra, começou ele, a voz baixa para não ecoar nas vigas. O coronel destruiu a família toda com ganância. Essas terras eram do avô comum, divididas injusto. Oferecemos paz. Metade para vocês, gestão compartilhada, fim de vinganças. A prima assentiu, tocando um anel idêntico ao medalhão refundido, o ouro brilhando a chama. Aurora murmurou rouco. Prova! E Teodoro deslizou um testamento antigo, selo intacto, provando linhagem esquecida. Isidora leu devagar, o dedo traçando linhas de tinta desbotada, o cheiro de cera velha subindo forte. Memórias do marido ourives voltaram. Ele mencionara um ramo familiar perdido, terras além do sertão. O desespero antigo agora dava lugar à possibilidade de expansão, mas o medo de traição roía como geada no capim. Por que agora? Perguntou ela, voz firme apesar do tremor interno. Teodoro explicou. Exílio do coronel revelara papéis escondidos em Porto Alegre, juízes pressionando divisão jus, ameaça de confisco total se não acordassem. Melhor aliados que inimigos. Ramiro examinou os documentos, olhos de escriba antigo confirmando autenticidade, o som de páginas virando ecoando suave. Aurora gesticulou aprovação cautelosa, traçando no ar um círculo de união, como o medalhão. A noite aprofundou, o frio entrando pelas frestas, o som de grilos lá fora misturado a rezas baixas das crianças antes de dormir. Conversa fluiu para detalhes, plantações conjuntas, tropeiros compartilhados, escola para libertos na fazenda ampliada. Teodoro ofereceu sementes raras da capital, o saco abrindo com cheiro de terra estrangeira fértil. Isidora sentiu o catarse lento, mundos opostos colidindo em harmonia forçada pelo tempo, mas tensão pairava. Um tropeiro entrou correndo, ofegante, poeira nos botas. Homens armados na estrada sul, resquícios do primo preso. O pânico subiu, o cheiro de suor fresco no ar. Teodoro ergueu-se. Nossos também vieram proteger a proposta. Mentira ou verdade? Ramiro pegou o rifle, o clique carregando ecoando.
Aurora escreveu rápido em ardósia, testa em lealdade. Plano nasceu, encontro marcado ao amanhecer em campo neutro, documentos trocados sob olhos de todos. A noite vigiada, lamparinas acesas, o orvalho gelando o chão. Isidora ninou clara, o calor da criança acalmando medos. O medalhão passado agora para Tomás como herança viva. Amanheceu nublado, o pampa envolto em névoa úmida. O cheiro de chuva iminente misturado a capim molhado. Grupos se encontraram em clareira, tropeiros de ambos lados, armas baixas mas prontas. Teodoro apresentou aliados, fazendeiros vizinhos cansados de tirania antiga. O primo fugitivo surgiu algemado, trazido por eles como prova de boa-fé, olhos derrotados. Troca selada com assinaturas, juiz itinerante testemunhando, o som da pena riscando o papel cortando a tensão. Terras unidas, vingança dissolvida em parceria. O primo exilado de vez. Justiça, enfim, completa. Chuva caiu suave, lavando poeira, o gosto fresco na língua como redenção. Anos depois, a fazenda vastidão prosperava, pau a pique virando casa grande, crianças crescendo com primos novos. Aurora falava fluente, voz rouca contando histórias à fogueira, o crepitar das chamas aquecendo noites frias. Isidora, matriarca, tocava o medalhão no pescoço de Clara, símbolo de aliança eterna. O pampa mudara, estradas novas cortando o sertão, mas o laço de viúva e nobre permanecia, prova de que desespero forja milagres. Teodoro visitava, risos compartilhados, o cheiro de café forte selando paz. Em uma tarde serena, Isidora olhava o horizonte, vento levando poeira leve, sabendo que ameaças vinham e iam, mas união resistia. Clara perguntou sobre o vagão tombado, e ela sorriu, começando a lenda familiar. O ciclo fechava, redenção plena no coração do sul. A moral dessa jornada é clara. Alianças improváveis, nascidas do desespero compartilhado, podem derrubar tiranos e curar feridas antigas, provando que justiça verdadeira vem da coragem de perdoar e unir. E você, acha que Isidora agiu certo ao aceitar a proposta de paz, mesmo com riscos? O que faria com um medalhão que une destinos tão opostos? Guardaria como tesouro ou derreteria para esquecer o passado? Inscreva-se no canal para mais histórias de redenção no sertão e ative o sininho, porque a próxima vai explorar segredos ainda mais profundos.